Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira de toda a plataforma, aqui do canal Ave Mais e também do Atenção Vascaínos. Você tem no primeiro comentário fixado no chat um link para você fazer seu cadastro, se habilitar, poder jogar e ganhar o seu din-din, ganhar a sua grana. A 1xBet que paga bem, paga rápido, tem um amplo cardápio nesse link que está aqui embaixo, para você fazer o cadastro e entrar no site deles. É jogo de tudo quanto é lugar, do mundo inteiro e também de outros esportes. A 1xBet que dá R$ 1.530 de bônus e além disso, você pode também dobrar na sua primeira aposta. Qualquer valor que você colocar, colocou a palavra AVMAIS, AV+, você vai dobrar e você vai ganhar um dinheiro bem legal. A 1xBet, como eu disse, é uma empresa séria, correta, que vai pagar direitinho, sem nenhum problema. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Eu todo dia, quando venho aqui comentar alguma coisa com você, eu penso em algo muito atual, eu penso em algo que tenha uma relação para a gente contextualizar com o momento. Eu ia falar um pouco do Maracanã, do que aconteceu ontem com o Vasco entrando na justiça para tentar embargar a licitação. Mas eu pensei, não, esse é um assunto que a gente já falou tanto, aborrece tanto. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um tema mais leve, quero falar sobre uma coisa mais razoável, né? Falar sobre algo que seja também um pouco prazeroso, né? Porque esses assuntos pesados são difíceis, são complicados. E eu fiquei pensando no que falar. E me remeti ontem ao comentário que fiz aqui no Acorda Vascaíno sobre a tristeza do torcedor do Vasco com a ausência de títulos, que é extremamente normal, comum, a gente vê os nossos adversários com uma situação organizacional, mesmo não sendo SAF boa, por conta de investimentos feitos, mas que, é claro, também tem as suas dificuldades, pagam lá os seus impostos, procuram fazer os seus acordos, mas a gente vê os times adversários do Vasco, principalmente os regionais, fazendo um papel mais bonito. E aí a gente procura mostrar que o Vasco está mudando, o Vasco está querendo. É claro que demora muito, como eu falei ontem, e está demorando, está doendo. Durante muito tempo tem doído, mas esses últimos anos a gente pelo menos tem uma perspectiva, a gente tem uma melhoria. E acho que essa perspectiva passa em cima da montagem do time do meio do ano passado, em que alguns jogadores são personagens muito importantes. O Pablo Verratti é um jogador muito importante, numa posição carente, em que o Vasco teve o Germancano recentemente, que era um jogador que fazia muito pelo Vasco, mas infelizmente se foi. E depois a gente teve o Ribamar. A gente chegou a jogar 2019 sem centroavante, né? A gente teve alguns jogadores que até ajudaram, foram emblemáticos, mas a gente não conseguia dar resultado. Então você tem um Verratti, que vem e que meio que tem ali uma lacuna que foi deixada pelo Germancano. Você tem o Paulinho, jogador que foi trazido numa tacada espetacular do departamento de futebol do Vasco, pelo antigo diretor executivo e pelos scouts. O Paulinho é um jogador que ninguém conhecia e foi muito dinâmico. Você tem o Lucas Piton, que não veio no meio do ano, veio no início do ano, mas cresceu muito do meio para frente. Aquele gol que ele perde contra o Inter em Porto Alegre foi meio que um divisor de águas. O Piton passou a jogar muito futebol. Tirando os jogos com o Corinthians, estranhamente ele não jogou bem nem em São Paulo, nem em São Januário, mas o Piton cresceu muito no meio do ano. Então eu vejo essa montagem do time do meio do ano como uma esperança, uma expectativa para que a gente alcance bons objetivos. Mas para mim tem um jogador que é emblemático, é muito emblemático. É um jogador que eu sempre procurei analisar e entender, porque sempre foi adversário nosso, que é o Gary Medel, ou o Gary Medel, como falam os chilenos, os espanhóis em geral. O Gary é um jogador que eu sempre vi com muita desconfiança. Eu pensava assim, caramba, desse tamanho, zagueiro, e ficava preocupado, bola aérea e tudo mais, mas como ele sempre foi adversário, eu sempre achei ótimo. Bom, o Brasil sempre vai deitar em cima do Gary Medel.
Mas não era assim. Ele sempre foi um jogador de muita tenacidade, muita força, muita presença e, acima de tudo, de algo que para mim é fundamental na vida: ter personalidade. Um cara de firmes posições, um cara de orientação, um cara de desprendimento total de vaidade em detrimento do grupo, de querer fazer o grupo ser bom. E o Medel chega para o Vasco, eu me lembro bem que eu era o único jornalista no aeroporto. Ele chegou num total anonimato por volta de 5h40 da manhã, parou, atendeu rapidamente, tirou uma foto, atendeu alguns jornalistas, alguns torcedores, perdão. O Bruno, um dos membros do canal, lá do grupo do Telegram, estava com os filhos e ele foi, tirou uma foto, mas foi muito pouco para aquilo que hoje representa o Gary Medel. Medel, para mim, é o símbolo do caráter desse time. Medel é o símbolo da correção. Medel é o símbolo do amor à profissão, de alguém que gosta daquilo que faz. Medel rodou o mundo, Medel jogou em tudo quanto é lugar, Medel experimentou de tudo no futebol, um jogador que já beira aí mais de 35 anos. Mas, exatamente por isso, por esse experimento de cada lugar, de cada espaço, ele nutre um respeito por onde ele joga, porque ele valoriza muito a profissão que o fez crescer, que o fez ganhar a vida, sustentar a família. Então ele tem um respeito enorme pelo futebol. Eu vejo o Gary Medel sempre falar, como falou terça-feira em Itajaí, de que tem um orgulho enorme de vestir a camisa do Vasco, de que tem uma felicidade de ter caído num clube como o Vasco. E eu acho isso formidável porque é verdadeiro, de um jogador que se identifica. Ele não tem razão nenhuma para ser Vasco. Como eu vejo jogadores que às vezes vêm jogar no Vasco, vão jogar em outros clubes, e que se identificam. E muita gente acha, mas ele não tem a origem no clube, ele nunca torceu pelo clube. O Medel torceu pelo Vasco alguma vez? Não. O Medel chegou forjado, vindo da Europa, depois de uma passagem pelo Bolonha da Itália, e de repente está aí. Se identificou muito também por conta daquilo que a torcida dá de volta a ele. O do Pitbull, ele gosta, ele chega com um boné, mostrando que ele gosta desse apelido. E ele é um cara, me parece em todas as filmagens que a gente vê, em todas as fotos, de um bom humor impressionante, claro, muito sério, muito duro, um cara que não tem medo em campo, é um destemido, mas é um cara que defende as cores do clube que ele joga com unhas e dentes e carne e osso. Medel é um jogador que está saindo de cena em breve, está se escasseando. Esse jogador de fibra, de alma, de coração, de identificação com o clube. A não ser que você saia da base e na base você nutra muito isso. Eu dou o exemplo do André, jogador do Fluminense, que eu acho um excelente jogador, que tem dessa função, porque saiu da base do Fluminense. É um cara que tem essa força, esse desprendimento, cada dia mais raro, em função dos clubes serem multifacetados, com muitos jogadores estrangeiros, muitos jogadores contratados, a base cada dia tendo menos apoio, menos suporte. Então eu vejo o Gary Medel como um jogador que entende, desde o passado, a respeitar o clube onde joga. Eu já contei essa história. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Sebastião Abreu como assessor de comunicação dele, o Louco Abreu, e me chamou muito a atenção, porque o Louco no início era um cara que ficava meio à distância. Mas depois ele me disse: Flávio, eu queria comprar livros do Botafogo. E eu perguntei a ele, mas para quê? Ele falou: porque eu preciso entender e compreender a história desse clube, aonde eu vou jogar. E isso é muito típico dos gringos, de ter esse respeito pelo local aonde jogam. Guardadas as devidas proporções e os oredianos da vida, que não se adaptam e não querem nem ficar, há nomes como Gary Medel que têm esse entendimento. E o Medel, além de ser essa personalidade forte, esse caráter muito ilibado, um cara de correção em todas as atitudes, que a gente vê representando, que quando sai do ônibus, vai na torcida direto, não precisa ter autorização de ninguém, ele já vai atender o torcedor, tem paciência de atender um por um, porque já viveu aquilo ali. Já deve ter saído do Chile novinho, ter visto muito jogador e que hoje respeita. E isso, para mim, é uma prova, mais uma de caráter.
cara que respeita o torcedor, o cara que pede ao torcedor calma, o cara que recebe uma caneta com papel, o cara que pega um celular e tira uma selfie. Esses caras são caras que têm a consciência da importância do torcedor, que é a maior importância de todas. E o Gary Medel, ao mesmo tempo, é um cara que não gosta muito de papo, que vai, que sai. Convivi com ele lá no Uruguai, é difícil dizer um oi, Gary. Ele é fechadão, ele é na dele, não dá pra você soltar nada. Então, talvez por conta de muitos embates com a imprensa, seja um pouco, né, reforçada essa animosidade, mas com o público não. Com o público ele tem uma relação muito boa. E acho que animicamente é o jogador mais importante do Vasco. É um jogador que o Jean, inclusive, citou na terça-feira no jogo contra o Marcílio Dias, usando uma expressão bacana. É um cara que movimenta quem está no entorno dele. E sabe, ele preenche aquele vazio que existe. Porque ele está sempre buscando a bola, ele está sempre cobrando, ele está sempre jogando duro, ele está sempre fazendo o jogo acelerado, independente de onde, na lateral direita, na zaga central, no meio de campo, no comando do ataque. E o Medel tem muito disso. É apelidado de pitbull, mas eu não o vejo como pitbull. É um zagueiro duro, é um jogador pesado, tem a questão da altura, que me preocupa, mas é um cara que compensa muito, usa o corpo, bota os zagueiros maiores e fica na sobra, nos escanteios ele sai, eventualmente puxa um contra-ataque, quase fez um gol em Itajaí. Jogador que tem bom passe, tem boa mobilidade, é baixo. Já é um jogador veterano, mas é baixo. E que consegue ter essa facilidade de fazer a transição. Então eu vejo o Gary Medel como um símbolo de um jogador que estreia contra o Atlético do Paraná no passado em São Januário, o Vasco perde, e segue jogando como volante, adaptado, volta a jogar de zagueiro, e vira um jogador que é, para mim, um esteio no Vasco. É artífice dessa mudança. Como eu já falei aqui, pela personalidade, pela força, pela vontade de ver o Vasco bem, por já entender o torcedor, de saber que aqueles caras ali estão ali por ele, estão ali pelos jogadores. E acho que a gente tem que valorizar muito o Medel. Taticamente um jogador importante. Ramon Dias e Emiliano adoram o Gary Medel. É um jogador que tem o posicionamento certo, a cobertura, tem a velocidade para fazer uma cobertura do lado esquerdo ou do lado direito, tem a qualidade no passe para dar um passinho na frente e virar um volante no esquema de 3 zagueiros, tem a maldade para segurar alguém, para fazer uma falta, para discutir com o juiz, colocar ordem, colocar trilho nos trens, né? O trilho está bem posicionado. Então tudo isso pesa. A gente tem um jogador que ele procura mostrar dioturnamente seus exemplos daquilo que ele aprendeu na vida, daquilo que ele gosta na vida, e é só você ver fotos e vídeos, ele está sempre feliz, está sempre satisfeito, é o primeiro a sair do ônibus, é o primeiro a sair das multidões para atender o torcedor, e esse tipo de jogador é muito importante. Eu queria fazer esse comentário sobre o Gary Medel porque, como eu disse, eu convivi com ele no Uruguai, porque ano passado a gente teve pouco convívio, mas convivi com ele no Uruguai, foi uma relação amistosa, nada demais, mas eu entendo o posicionamento dele. Entendo que aquilo ali é preservar o trabalho dele, preservar a forma de jogar dele. Recentemente ele deu uma entrevista à TV Globo muito boa, mostrando um outro lado dele, mostrando um cara mais comunicativo, um cara mais confiante. É claro que a questão da língua também atrapalha e ele está conseguindo falar mais porque ele já está entendendo mais o português. Mas fico feliz. Um jogador tão campeão como ele, um jogador tão lutador como ele, um jogador que tem um espírito como ele, que tem entendido a mensagem do Vasco, tem entendido o que o Vasco pediu a ele e acho que vai render muitos frutos. Um jogador que tem ainda 1 ano de contrato, vai renovar? Eu renovaria. Eu daria isso ao Gary Medel, até por reconhecimento de tudo que ele tem feito, do tanto que ele tem se doado. Deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha do Gary Medel? Eu acho um vascaíno, um íntia do Vasco, o Gary Medel. Grande abraço. Daqui a pouco tem o Faísca Tá On com o Jean Faísca lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau.